Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Vamos dar continuidade à cronologia dos Evangelhos. E hoje tem um estudo maravilhoso, tá bom? É um estudo de uma passagem que ficou no meio da passagem do capítulo anterior, que foi a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, tá bom? Só que no caminho que Jesus estava percorrendo até a casa de Jairo, aconteceu um milagre. E um milagre diferente aos outros. É um milagre, eu catalogo como maravilhoso. E esta pregação eu titulei ela O Toque da Fé. Tá bom? Então, meus queridos, antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu estou aqui muito feliz de poder trazer esta palavra. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai governar esta pregação hoje aqui. Foi pedido em oração e o Senhor é fiel para responder a essas orações. Tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, versículos entre 25 e 34. E a palavra de Deus diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória a Deus, meus queridos. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus, meus queridos. Senhor Jesus é maravilhoso. Senhor Jesus, vou te falar, Senhor Jesus é aquele que dá esperança a quem não tem esperança. Tá bom? Então, é interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue, ele ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Jairo, no capítulo anterior a gente viu. Se você não assistiu a pregação do capítulo anterior, vai lá, entra no meu canal, inscreve-te, dá like, e assiste, que foi o Espírito Santo que pregou ali, viu, meus queridos? Então Jesus, ele havia desembarcado na beira aí do Mar da Galileia, em Cafarnaum, e o chefe da sinagoga tinha sua filha morrendo. E então ele chegou e perguntou: Jesus, minha filha está morrendo, por favor, se o Senhor coloca as mãos sobre ela, ela vai ser curada. E Jesus falou: vamos lá. Andando, a multidão apertando, andando, aconteceu esse milagre aqui, E é uma situação muito interessante. Jesus ia fazer um milagre e no meio do caminho aconteceu outro milagre, Então ele estava a caminho da casa de Jairo, e cuja filha, como já sabemos, até então estava em estado terminal, quando essa mulher vem por detrás e toca as vestes. O livro de Mateus fala que tocou a orla do manto de Jesus.
A Bíblia não registra o nome da mulher. A gente não sabe como ela se chama, né? Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Imagina, querido, minando sangue 12 anos constantemente, ou até por períodos, ou até às vezes por alguns períodos durante o dia. Pode ser. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente ela sofria com a perda excessiva de sangue. Então, querido, nos meus atendimentos, eu vejo muitas mulheres sofrendo de fluxo anormal de sangue. E é uma situação muito incômoda, é uma situação que afeta muito a saúde das mulheres, provoca anemia profunda, a mulher fica fraca, cansada. Então, é uma situação que elas procuram atendimento para poder resolver essa situação. Na época, essa mulher também procurou atendimento. Só que ficou 12 anos gastando seus recursos e nenhum médico resolveu o problema dela. Então ela era uma pessoa que ficou sem esperança. E quando ela ouviu falar do Mestre, a fé aflorou no coração dela. Então, seja como for, aquela hemorragia lhe deixava certamente debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Eu trago aqui o trecho da lei que fala sobre isso, Levíticos, capítulo 15, entre os versículos 25 e 27. Olha o que fala a lei. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Dessa forma, meus queridos, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Jamais. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Imagina a vida que essa mulher sofreu em 12 anos. Em um país em que a religião era o primordial. Agora, a Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema e a sua saúde piorava cada vez mais ao longo desses 12 anos. Bom, tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada de vergonha. Agora, como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Vamos lá. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão.
A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. A mulher viu em Jesus a oportunidade única da sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. E imediatamente, doença foi embora. Ela foi curada. Mas a mulher achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa de sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Sentiu no corpo. Quem não conhece o corpo, né? Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Agora vamos ver a confissão da mulher. Jesus não queria que essa pessoa vivenciasse um milagre sem ter a chance de glorificar o Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 107, nos versículos 2, 20 e 21, está escrito: assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Glória a Deus, porque o milagre tem que ser testemunhado e o Senhor tem que ser glorificado. Tá bom? A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 longos anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora, aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Que lições esta história nos traz? Bom, em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados.
Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, meus queridos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Nada. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com um fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Glória a Deus. Em segundo lugar, meus queridos, a história dessa mulher nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Mas com Jesus é diferente, meus queridos. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro, ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente Ele, Jesus Cristo, pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. Não tem outro caminho para ter um encontro com o Senhor a não ser pela porta que representa Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem poder para transformar um pecador impuro e imperfeito em uma pessoa santa, bom, glorificada. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Nunca esqueça isso. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso lhe disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, meus queridos. O próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Além disso, meus queridos, ao enfatizar a fé como o instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Meus queridos, esta aqui é uma passagem muito interessante. Por quê? Porque se manifesta o poder da fé para obter os milagres. Mas o que a palavra de Deus fala não é que a fé em qualquer coisa. Não, meus queridos.
Você pode se prostrar ante uma imagem de qualquer santo, de qualquer religião. De qualquer santo, qualquer religião. E pode exercitar a fé que vem de você. Que você não vai alcançar nenhum milagre. O único que tem poder para restaurar, para dar milagres é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a fé que a gente exercita por Ele vem dele. Porque Ele é o único que tem poder. Ele é o único onipotente. É aquele que transforma vidas. É aquele que pode arrancar, gente, a maldade do coração das pessoas. Quantas pessoas não foram transformadas que na vida carnal delas, na vida mundana delas, eram desprezíveis? Quantas pessoas não tiveram transformação quando aceitaram Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? Eu sou prova disso. E conheço muitas pessoas que são prova disso. Então, não é a fé na macumba, no santinho, na lágrima da santa lá na foto, lá na cidade. Jesus Cristo de Nazaré. Exerce tua fé por Ele e vai se transformar em um instrumento de Deus para você alcançar os seus objetivos, para você ser limpo, para você que estava hoje sem esperança, a esperança pode entrar na sua vida, porque o poder restaurador do Senhor Jesus é enorme. Então aqui essa mulher, olha o que ela ficou, meu querido, 12 anos. Gastou tudo que tinha. Imagina, ela certamente, teve que ir embora da família. A lei mosaica, a lei que estava no momento sendo observada, falava que ela não era nada. Ela era impura. Ela não podia ir no templo. Ela não podia entrar na sinagoga. Ela não poderia tocar em ninguém. Todo lugar que ela encostava era impuro. Imagina, essa mulher certamente vivia segregada em cavernas fora das cidades. Claro que às vezes ela poderia estar andando, não era como um leproso que tinha marcas físicas. Ela poderia estar andando dentro da cidade, ninguém ia ver o sangramento dela. Mas ela sabia o que ela padecia. Ela sabia que se ela era pega andando perto das pessoas assim, ela poderia sofrer até a morte por apedrejamento. E a multidão tentou pará-la. Quantas vezes você reconhece que está sem esperança? Quantas vezes você vê que só Jesus na sua causa e você tenta encontrá-lo, você tenta avançar, e quantas vezes a multidão te tenta desanimar? Isso não tem mais jeito, você não vai alcançar isso aí, já para você era isso, para você o que resta é a morte. Porque a multidão, meus queridos, que representa o mundo, representa teus familiares, representa teus amigos, todos aqueles que não têm fé e que acreditam que teu milagre nunca vai chegar e que tua situação vai ser a causa da tua morte. O que faz é isso, atrapalhar. Mas ela teve um impulso no coração dela. Ela sabia que se ela encostava em qualquer coisa de Jesus, ela ia ser curada. E o que ela nos ensina hoje, meus queridos, se você hoje está nas últimas, se você está sofrendo de uma doença terminal, se você está sofrendo com dívidas em extremo,
Se você está sofrendo por situações em seu casamento que estão te levando lá na beira do divórcio, se você está tendo problemas com seus filhos que você não viu uma solução imediata, se você está sofrendo por qualquer situação que aos olhos da multidão você não vai ter situação que te salve, aos olhos humanos é impossível reverter a tua situação. Olha para aquele que tem poder, aquele que fez os céus e a terra, meus queridos, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que com um simples toque, aquele que com uma palavra emitida ao universo é capaz de transformar qualquer coisa, é capaz de curar, é capaz de te tirar, de libertar, de te dar livramento, de te tirar de emboscadas, de restaurar matrimônio, de restaurar a saúde, de restaurar tua saúde financeira. Jesus Cristo, toca nas vestes dele como essa mulher fez. Ah, mas Jesus não está por aqui. Não, meus queridos, espiritualmente. Entra no teu quarto, dobra o joelho, abre o jogo, evita orações pré-estabelecidas, conversa com teu pai que está em segredo, porque em público ele vai te exaltar. Não estou contando para ninguém que não pode te ajudar as coisas. É um costume nosso ir para as redes sociais. Ai, mãe, eu estou passando por situação, me ajuda, ligando para fulano, mas eu tô... Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que exercitar uma fé assim é complicado. Mas você não tem mais esperança. Ainda você vai estar insistindo com o mundo, que o mundo não te ajudou? Deixa de estar ligando para os outros, pedindo coisas. Deixa de estar acreditando que o médico vai vir e vai te dar essa cura. Não, meus queridos. Quem tem o controle de tudo é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Submete-te a Ele, entra, dobra o joelho, conta a Ele em segredo teus problemas. Literalmente agarra pelos pés o Senhor. Não tem que ser nem na orla do manto dele. Senhor, sou você que tem o poder de vida eterna. Que seja feita a tua vontade. Eu te exorto a fazer isso hoje, agora, enquanto tem tempo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo bíblico, por mais um dia que o Senhor trouxe uma palavra de esperança, de fé, de amor. Obrigado, Pai, por estar sempre disposto a nos ajudar. Obrigado, Senhor, por estar sempre aos nossos cuidados, nos libertando de armadilhas emboscadas, nos dando livramento, nos blindando com tuas asas, colocando teus anjos ao nosso redor para nos dar livramento e nos segurar pelas mãos quando estamos sofrendo por adversidades. Obrigado, Senhor, por sofrer junto conosco os nossos problemas, porque a sua palavra diz que nunca nos ia abandonar até a consumação dos séculos, nunca ia nos deixar até a consumação dos séculos, porque quando os séculos se consomem, vamos estar contigo a eternidade. Podemos ter certeza disso pela fé. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo hoje. Toca o coração deles, aumenta a fé deles, como pediu aquele pai que tinha seu filho endemoniado. Oh Senhor, obrigado por estar presente em nossas vidas. Obrigado por ser o nosso Deus de esperança quando a desesperança bate à nossa porta. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém
Glória a Deus. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Eu estou muito feliz por trazer esta palavra hoje. Estou muito feliz por ser um canal de bênçãos do Senhor e espero que, compartilhando este vídeo, você também se transforme em um canal de bênçãos do Senhor, porque esta palavra tem que ser transmitida, é a palavra do Senhor, e pode alcançar pessoas que hoje estão à beira da morte, sem saber que existe um Deus que está do lado deles, pronto para os ajudar, só que eles têm que exercitar a fé deles. Bom, meus queridos, no próximo estudo, a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.